Boa noite, irmãos. Paz de Cristo Jesus a todos. Nós estamos passando para fazer uma meditação na Palavra de Deus que vai servir de base para a oração nessa noite. Vamos orar a Deus e pedir a Ele a bênção para que havemos de ser felizes nessa jornada. Amantíssimo Deus e Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos mais uma vez nessa noite de voltar o nosso pensamento, o nosso coração para Ti e acerca da Tua palavra que vamos meditar nessa noite. Permita, Senhor, que sejamos edificados, consolados, educados pela Tua palavra. Abençoa, nosso Deus, cada lar representado da Tua igreja, cada mente, cada coração que vai receber a Tua palavra. Que ela venha nos abençoar nessa noite. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos meditar um texto bem conhecido. Ainda estou com aquela lição de domingo passado na mente, e aquela lição ela tem falado muito ao meu coração. Em todo o começo da minha vida, eu nunca tive inveja de ninguém. Nunca tive inveja. Sempre fui uma pessoa que procurei, até hoje, alcançar os meus objetivos, mas sem pisar em ninguém, sem ter inveja de ninguém. E a outra coisa que eu botei no meu coração, que eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimigos. Da minha parte, não. E pensando nisso, irmãos, em cima daquela lição que nós estudamos no domingo, me veio na mente aquele texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Em cima dessa palavra, e agora analisando aqui, vendo Romanos capítulo 6, versículo 23, quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E ainda no capítulo 8 de Romanos, Romanos capítulo 8, me parece que é o verso 7, se me falha a memória, Romanos 8, versículo 7, diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E o verso 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, eu fico pensando o número de pessoas que eu conheço, de alguns irmãos em Cristo, né? Que muitas das vezes são cometidos pela enfermidade. Será que não é isso? Será que, às vezes, a inveja, olho grande, o perseguir alguém? O texto é claro, o texto está dizendo que isso traz enfermidade para o corpo. Então, toda vez que eu estou com raiva de alguém, persigo alguém, eu estou trazendo os malefícios para o meu próprio corpo. E no texto de domingo passado, o irmão falava, o comentário, que a gente não deve ter medo de olho grande, não deve ter medo de inveja. O problema é de quem tem inveja da gente, não é nosso. Então é interessante, irmãos, pensar nesse sentido, nos dias atuais que vivemos, quando vemos que a vaidade ela tem predominado nas mentes, nos corações. E isso, com certeza, esse número de pessoas, milhares de pessoas, bilhões de pessoas enfermas, certamente está ligado a isso. O próprio corpo está produzindo maledicência. E o texto de Paulo fala o seguinte, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Nós, como servo em Jesus Cristo, nós estamos salvos pela graça de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas nós não estamos livres das enfermidades do corpo. Então a melhor maneira para se viver hoje é estar em paz consigo mesmo.
Isso aqui é algo individual. Volta aí naquele pensamento que eu tenho, que para ter um bom coletivo, há de se ter um bom individual. Então, se eu não me educo, se eu não procuro me educar, de modo nenhum eu vou dar um coletivo bom. E o texto fala claríssimo disso, né? Devemos pensar seriamente nisso. Nos dias atuais que vivemos, será que verdadeiramente, irmãos, as enfermidades que têm assolado tantas pessoas, não é por isso? Então é algo que devemos pensar, meditar seriamente, se quisermos verdadeiramente seguir a nossa carreira. Vou ler novamente o versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Que coisa séria, né? Quando a gente vê alguém que fica com os ossos fragilizados, né? É possível, a idade vai chegando e a gente vai perdendo a saúde do corpo físico, né? E às vezes o médico receita alguma medicação, vitaminas para fortificar os ossos para que a gente possa evitar de cair no banheiro, diversos acidentes domésticos que acontecem. Olhando para o lado espiritual, qual é o meio da gente nos fortificar espiritualmente falando? É a palavra de Deus. É ela que vai trazer a nós a saúde, a sabedoria, o discernimento, para que a gente possa viver bem nos dias atuais. E fechando, irmãos, no capítulo também da lição de domingo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os 5 versículos iniciais, me chamou a atenção para o meu ministério, para o seu ministério, da minha responsabilidade, da sua responsabilidade. Diz assim o texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os 5 versículos iniciais. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Olha, quando você leva o nome de crente, as pessoas querem ver em você uma pessoa sábia, uma pessoa que tem uma boa palavra, uma pessoa que tem um coração bom. E Deus está olhando. E no verso 2 ele diz assim, voltando ainda para o capítulo 1, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiro do mistério de Deus. O mistério de Deus, quem que sabe? Só nós sabemos que somos servos de Deus. O verso 2 ele diz, ora, além disso, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Versículo 3, todavia, a mim muito pouco se me dá a ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Veja, irmãos, às vezes nós somos julgados, maltratados, caluniados, julgados. E o texto está dizendo aqui, se porventura isso está acontecendo comigo, fiel a Deus. A fidelidade é dele. Ele sabe de todas as coisas. Eu sempre tenho a preocupação. Eu prefiro dever aos homens do que dever a Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu, como ministro de Deus, tenho que pensar seriamente na forma como eu vivo. No verso 13 ele diz, todavia a mim muito pouco se importa a ser julgado por vós por tribunal humano. Nem eu também pouco julgo a mim mesmo. Versículo 4. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Que Deus, nessa noite, irmãos, possa olhar para nós com olhar de misericórdia
Ele possa visitar o nosso corpo físico, nossa mente, o nosso coração. Talvez nós estamos com alguma enfermidade, quem sabe o exalar, o tirar essa maldade do coração vai nos trazer algo bom. Domingo passado nós falamos através de uma live para a igreja da Ilha, e para minha surpresa aquela senhora que eu compartilhei com vocês, aquela mãe do irmão Guanaí, que era presbítero ali, que me procurou após a mensagem naquele dia, ela voltou novamente a falar comigo domingo, dizendo que está bem, agradeceu muito a Deus pela minha vida, por ter orientado ela, e ela disse que está em paz. E simplesmente eu disse para ela, toda a maldade que foi feita aos seus pais, que a senhora fez, peça perdão a Deus, que Ele vai trazer paz ao seu coração. E aquela senhora, pela graça de Deus, ela tem tido paz, relatada pela boca dela. Irmãos, que Deus abençoe nessa noite. Que as nossas orações possam chegar até o trono da graça de Deus. Ele acolhe e libera a virtude do céu, nos abençoando. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Oramos pelas autoridades que comandam o país. Oramos pelas famílias, pelas nossas famílias, pela nossa parentela. Pedimos a Deus continuidade da sua compaixão. Pelo nosso ir e vir, o Senhor tem preservado a nossa vida. Já agradeceu a Deus hoje? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.